guardava as suas emoções, os seus sentimentos. O equilíbrio não era a circunstância que o cercava, era a vida que habitava dentro dele. É aquela vida que estava crescendo e formando e avançando e expressando e multiplicando e se expandindo, é que fazia com que Paulo, independente do momento e da circunstância que ele estivesse vivendo, ele estava posicionado. Por isso ele vai declarar aos Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria, irmãos, ela é uma pessoa. Ela não é um estado, não é uma circunstância que eu e você avançamos, caminhamos e vivemos. A alegria é uma pessoa que habita dentro de mim e dentro de você. Paulo estava preso quando ele orienta a igreja de Filipos a estar ali se alegrando. Então Paulo não estava vivenciando por causa da circunstância que ele estava vivendo e passando, mas a respeito da vida que ele estava, que estava crescendo, que estava expandindo dentro dele. Quem achou aí Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4? Podemos ler? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Eu já falei muitas vezes aqui nessa casa, e a gente já tratou por algumas oportunidades a respeito desse assunto. E dentro dessa série que o Espírito Santo tem me impulsionado a compartilhar com você, eu quero falar sobre maturidade. Só que eu quero falar nesta série sobre o tema maturidade, a fé que avança até expressar Cristo. Porque a fé, ela tem que avançar. Paulo, quando você vai ler a maioria das cartas que Paulo escreve, a preocupação de Paulo é tirar os crentes de um ambiente de imaturidade e levá-los a um ambiente de maturidade. Em todos os momentos, nas cartas de Paulo, a preocupação e o propósito e o trabalho de Paulo é tirar a igreja de um ambiente de imaturidade, de uma fé que ela varia, de uma fé que ela não avança, dependendo da circunstância, dependendo do momento que a pessoa está vivenciando. Então a maturidade, ela é uma fé que ela deve e precisa avançar até que eu e você expressemos Cristo. Paulo, quando ele está escrevendo a carta à igreja de Corinto, Paulo escreveu 3 cartas para aquela igreja. Tamanha preocupação dele para que aquela igreja avançasse, para que aquela igreja saísse do ambiente de ciúmes, de contenda, de divisão, de partidarismo. Porque Paulo vai declarar logo no capítulo 3, olha, vocês são pessoas carnais, e eu não posso falar com vocês como pessoas que já avançaram, que já amadureceram. E essa maturidade é uma maturidade espiritual, porque vocês estão agindo como pessoas do mundo, porque vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E aí Paulo vai dizer, por acaso essas situações, essas atitudes não são de pessoas que ainda estão na carne, que ainda não amadureceram, que ainda não avançaram. Então Paulo, ele tinha sempre esta preocupação de tirar a igreja desse lugar de instabilidade, de tirar os crentes deste lugar de insegurança, porque infelizmente, irmãos, a maturidade, ela vai expressar no coletivo, só que ela é trabalhada no individual. Deus trabalha em mim como indivíduo, e quando nós nos unimos aqui coletivamente, essa maturidade ela se manifesta, de forma que isto vai se tornando um edifício. E é por isso que Paulo vai dizer, não sabeis vós
que vocês são lavoura de Deus? E aí depois ele diz, e edifício de Deus. Uma coisa é ser lavoura, e a lavoura, ela dá fruto, ela nutre, ela é nutrida e ela absorve os nutrientes do solo, e o propósito da natureza, ou seja, o propósito natural dela é frutificar, segundo a sua espécie. Você não precisa forçar aquela árvore frutífera a produzir algo, é natural, vai fluir naturalmente. E Paulo está dizendo, olha, vocês são lavouras de Deus, que são nutridos pelo Cristo, que são nutridos pelo tronco. Eu sou a videira e vocês são galhos. Se vocês não estiverem em mim, vocês não podem dar frutos. E é isso que Paulo está dizendo ali. Só que Paulo está declarando, olha, vocês têm que sair desse lugar agora de lavoura de Deus e passar a ser um edifício, ou seja, avançou, tem mais estrutura, suporta mais algumas coisas. E é disso que Paulo estava falando e instigando e impulsionando e tentando trazer a igreja para esse lugar. Então eu quero compartilhar com você isso. Existe uma frase que é muito famosa de um escritor, que ele diz assim: o evangelho é o fim da nossa vida. O evangelho veio para matar-me e para te matar. E é isso que Paulo está declarando aqui no versículo 3, porque vocês morrestes, vocês morreram. E esse evangelho, quando ele chegou aos meus ouvidos, e pelo Espírito, porque não tem a ver com o entendimento racional, não tem a ver com a razão. Se o Espírito não abre os olhos, se o Espírito não tira o véu, se o Espírito não tira as escamas, não há entendimento. Então, quando o Evangelho foi comunicado e eu compreendi esse plano, esse propósito, o Evangelho de Cristo, ele veio para botar fim à minha vida. E essa vida que eu estou te dizendo é a vida do velho homem, é a vida do velho eu. O Evangelho veio para pôr fim nisso, o Evangelho veio para matar isso. Quem eu era antes? O velho eu. E aí Paulo vai declarar aqui, porque vocês já estão mortos, ou já estáis mortos. E Paulo não está falando aqui de uma morte física, lógico que não. Paulo está falando de uma morte espiritual, a morte desse velho homem, a morte desta velha mulher, a morte desse velho eu. É por isso que ele está dizendo, irmão, que nós devemos olhar para as coisas do alto, porque Paulo vai dizer aos Efésios que eu e você já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, irmãos. Amém, aleluia. Isso tem que ter convicção. Eu e você, nós temos que ter convicção que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, desfrutando de tudo aquilo que Ele alcançou, que Ele conquistou, que Ele adquiriu. E aí Paulo está declarando que eu e você estamos aqui, morremos, né? Morremos espiritualmente para a nossa velha vida de pecado. É por isso que Paulo vai declarar aos Gálatas, capítulo 2 e 20, se não me falha a memória: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo avançou, Paulo amadureceu. Paulo está declarando, olha, o velho Paulo, os desejos de Paulo, os sentimentos de Paulo, os sonhos de Paulo, eles morreram. E agora eu vivo na carne, Paulo vai dizer, eu estou vivendo na carne, mas para expressar o propósito, o sonho, o plano, o projeto, a vontade do Senhor. É disso que Paulo está dizendo, que o velho eu morreu, a velha natureza morreu, o velho homem morreu, e quem pôs fim nisso foi o Evangelho. Então o Evangelho, as boas novas, ele veio para me matar, irmãos, para encerrar e pôr fim a uma vida, para que eu possa desenvolver agora uma outra vida, que está sendo formada e que está dentro de mim,
que agora não é mais a minha vontade, agora é a vontade desta vida que vive em mim. Jesus vai dizer para os discípulos: olha, eu tenho uma comida para vos dar, mas que vocês não podem comê-la, que é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, Pedro. Eu não vim para fazer a minha vontade, Tiago. Eu me entreguei de tal forma que eu vim fazer a vontade do meu Pai. Por isso Paulo diz em Filipenses capítulo 5: portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo como Deus, não se usurpou ou se comparou a ser Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo e obedeceu à morte. E aí Paulo diz: e morte de cruz. Aí vem a exaltação, e Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, de forma que toda língua naquele dia vai confessar, e todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, declarando que Jesus Cristo é o Rei. Mas para a exaltação chegar, primeiro ele teve que se submeter. Para a exaltação chegar, para um momento de honra chegar, para um momento de status chegar, Jesus teve que se submeter à vontade do Senhor, submeter os seus desejos, sujeitar a sua alma ao querer de Deus, ao ponto dele se entregar a si mesmo. Porque Jesus vai dizer: olha, ninguém toma a minha vida, eu a dou de forma voluntária. Ninguém a toma, sou eu que estou dando. Eu é que quero entrar nesse lugar, eu é que quero ir para esse ambiente. Ainda que a alma dele guerreou contra o Espírito, porque nós vemos isso no horto. Nós vemos isso quando ele está orando, lá naquele jardim junto com os discípulos, pedindo ao Senhor para afastar ele daquele ambiente, daquela situação, daquela circunstância. Mas antes ele vai declarar: Senhor, a minha alma está gritando, a minha alma está gemendo, há uma guerra dentro do meu interior, há uma guerra na minha mente, mas contudo, entretanto, todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Amém. Vai ter momentos na nossa vida, irmãos, que nós vamos ter que morrer. Nós vamos ter que morrer para que alguém viva. E quando eu falo para você morrer, eu não estou falando de uma morte física. Vai ter momentos que você vai ser levado a um ambiente de injustiça. Mas vai ter momento que, porque Jesus, ele não precisava passar por aquele processo. Aquilo era uma injustiça. O julgamento de Jesus foi injusto, porque segundo a lei ele não poderia passar por aquele processo. O Sinédrio não poderia julgar ninguém naquela hora da noite. O Sinédrio deveria se reunir durante o dia e não de noite, de madrugada. Então você vai perceber que em todos o processo, com Herodes, com aquele outro rei da Judéia, você vai perceber que todas as atitudes deles foram injustas. Pilatos vai dizer: olha, eu já sondei, eu já pesquisei, eu corri atrás, e não tem nada nesse homem que o possa levar a esse lugar. Mas mesmo assim, houve uma ordem. Aquilo foi injustiça. Vai ter momentos que eu e você vamos ter que viver injustiça para que alguém viva, para que alguém receba. Vai ter momentos que você vai ter que abrir mão dessa quantidade aí, desse valor que você emprestou para alguém, e você vai falar assim: mas isso é injusto, é? Você vai ter que abrir mão desse dinheiro, você vai ter que abrir mão desse valor, para que a outra pessoa viva. Esse é o Evangelho. Aleluia. Alacaçuia. Lamanto, Kelácia. Bem-vindo ao Evangelho. Glória. O Evangelho é isso. Glória a Deus. O Evangelho é negar a si mesmo. O Evangelho, na maioria das vezes, ou em algumas vezes, é viver em justiça, para que outros recebam vida, para que outros sejam tocados, para que o Cristo seja expresso através de mim, de você, e aquela pessoa que sabe muito bem que aquilo que ela está fazendo é injusto, mas de alguma forma o Espírito Santo está trabalhando nela. Enquanto isso está acontecendo, pastora Bianca, você está morrendo, a sua alma está morrendo. Meu Deus do céu, aleluia. Mas existe uma vida dentro de você que está expandindo. Existe uma vida dentro de você que está crescendo. Existe uma vida dentro de você que está sendo formada. E sabe qual é o nome disso? Maturidade, irmãos. Aleluia. Glória. É maturidade. É quando você chega num nível de maturidade, irmãos, que nada mais te importa.
a injustiça já não te importa, porque o velho homem morreu. Você entendeu o Evangelho, você entendeu as boas novas, você entendeu a notícia, e você vai perceber que Jesus viveu isso em toda a sua caminhada, irmãos, liberando perdão, vivendo em justiça, e passando e transmitindo isso aos discípulos. O texto continua dizendo: e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Isso aqui está falando de segurança espiritual. A sua vida está escondida, a sua vida está oculta, a sua vida está guardada em Cristo. A sua vida e a minha vida, segundo o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses 3, ela não depende das circunstâncias do mundo, ela não depende das circunstâncias ao meu redor, porque Paulo está dizendo que ela está protegida, ela está guardada, ela está segura em Deus. É por isso que ele está declarando aqui para mim e para você, irmãos, que a nossa vida, ela está escondida. Não tem nada e nem ninguém que possa te arrebatar das mãos do Senhor. Não tem ninguém, não tem situação, não tem circunstância, não tem crise, não tem político, não tem homem, não tem bandido. A Escritura vai declarar, Jesus vai dizer: ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Ninguém pode tirar das mãos do Senhor. Por quê? Porque há uma segurança espiritual. E essa segurança é estar em Cristo. Essa segurança é estar em Deus. É estar guardado, é estar protegido através dessa palavra. Segunda coisa que Paulo vai dizer aqui, dentro desse texto que a gente vai perceber aqui, é que há uma nova identidade. Você morreu. O velho homem morreu. É aquilo que Jesus está dizendo para Nicodemos em João 3. E Nicodemos não entende nada. Nicodemos desce o nível da conversa. Jesus está subindo o nível. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Uma nova identidade. Um novo homem. Para que o velho homem morra. E aí o que Paulo está declarando aqui, porque nós morremos, mas há uma nova identidade em mim e você. E essa verdadeira vida que eu e você vivemos, ela não é definida pelo mundo. Não é o mundo que define ela. Não é o mundo que define a minha identidade. Ainda que, infelizmente, irmãos, tem muitos, quando eu falo muitos crentes, não estou falando da nossa comunidade, mas estou falando da igreja universal, da igreja em geral. Por que há uma nova identidade? Porque eu estou unido a Cristo. Há uma união. E essa união que foi estabelecida foi feita pelo Espírito. Então existe uma nova identidade. Mesmo que as pessoas ao meu redor, ao seu redor, seus amigos, seus parentes, eles não percebam, mas existe uma verdadeira identidade em Cristo sendo formada em você, sendo manifestada em você. E aí, quando eu entendo isso, porque infelizmente muitos que estão dentro de um ambiente como esse não entendem que ele tem uma nova identidade em Cristo, e aí ele fica preso e ele permite que essa identidade deixe que o passado dele aponte essa identidade. Ele está sempre preso no passado, sob condenação. O passado dele está sempre condenando ele. Ele não entende que em Cristo ele é uma nova criatura. Ele não entende que em Cristo há uma nova identidade a ele. Ele não compreende que a cruz pôs um limite. A cruz tomou conta do passado dele. A cruz tomou conta de quem ele era, ou de quem ele foi. Paulo chama isso de obras mortas, quando ele escreve em Hebreus capítulo 6. Chama isso de obras mortas, porque essas obras já foram lançadas no mar do esquecimento. Deus não fica a todo momento, irmão, quem faz isso é o diabo, trazendo na minha mente o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer lá atrás. Por quê? Porque depois que eu passei pela cruz, eu sou uma nova pessoa, eu sou um novo eu. E aí é que a minha fé e a tua fé tem que avançar nisso.
até que nós cheguemos a expressarmos Cristo nessa nova identidade. Eu não posso me guiar pela opinião de outras pessoas, irmãos, porque a opinião das outras pessoas, elas vão sempre estar lembrando de quem eu e você éramos. Elas vão sempre estar lembrando, principalmente aqueles que não conhecem a Cristo, que conheceram eu e você outra hora, como nós vivíamos na carne, desenfreado, com concupiscência. Mas infelizmente existem pessoas que estão no nosso ambiente, vivendo desta forma, sob condenação, vivendo a sua vida e levando a sua vida pelas circunstâncias ao seu redor, não entendendo que ele é uma nova pessoa. E aí eu e você não podemos passar a sermos definidos nós somos definidos pelo relacionamento que eu e você temos com Cristo e com o poder do Espírito, e não com o que o mundo diz, não com o que as pessoas dizem, não com o que as pessoas querem me rotular e te rotular. Não, irmãos, há uma nova identidade. A identidade é quem você é. O seu nome aponta para aquilo que você é, aquilo que você carrega, a sua essência. Por isso que Paulo vai dizer nas suas cartas, logo no início, Paulo, ele não coloca apóstolo, ele não coloca a função ministerial dele na frente, ele coloca Paulo, para identificar quem ele é, o caráter, que houve uma transformação, que houve uma mudança. Antes ele era Saulo, não, agora eu sou Paulo, eu tenho uma nova identidade. A minha identidade em Cristo mudou. Outra hora eu persegui a igreja, outra hora eu mandava matar, outra hora eu persegui os irmãos. Agora não, agora eu sou uma nova pessoa. A minha identidade mudou. Aleluia. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, já não há mais condenação, irmão, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm uma nova identidade, que não andam segundo a carne, mas que avançaram no entendimento, que avançaram no Espírito, que avançaram naquilo que Deus tinha como propósito e como objetivo. Paulo vai dizer no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Ou seja, a glória futura ainda não foi revelada. É isso que Paulo está dizendo. Vocês já morreram, mas aquilo que plenamente vocês são ou serão ainda não aconteceu, ainda não manifestou. Essa plenitude dessa nova vida ainda não é visível com os olhos carnais. É por isso que Paulo continua o versículo falando isso, que ainda vai se manifestar. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É por isso que vale a pena, irmão, avançar. Avançar no entendimento. E maturidade não tem a ver com idade, irmãos. Maturidade não tem a ver com tempo de igreja. Porque tem muitos que têm tempos de igreja, e como o escritor aos Hebreus diz, olha, por causa do tempo, vocês já eram para ser mestres, mas por causa da negligência de vocês estão tendo que tomar ainda leite. E eu não posso alimentar vocês com coisas sólidas, porque eu quero conduzir vocês a um nível. Eu quero tirar vocês, e aí no capítulo 6 ele vai dizer, olha, não retrocedam ao ABC do Evangelho, à imposição de mãos, aos batismos, às obras mortas, ao juízo de Deus. Paulo está dizendo, olha, isso aí é o beabá do Evangelho, esse é o fundamento do Evangelho. Paulo está dizendo, eu quero levar vocês a um outro lugar, mas por causa da negligência de vocês, eu tenho que permanecer nesse mesmo ambiente. É isso, por causa do tempo. Ele já era para estar avançado, ele já era para estar em outro nível, entendendo outras coisas, descendo em águas mais profundas. Mas Paulo está dizendo, olha, por causa dessa situação que vocês estão negligenciando aquilo que está sendo ministrado, eu tenho que subir, eu tenho que levar vocês a um outro nível mais raso. E Deus está chamando a igreja para descer, irmãos. Deus está chamando a igreja para ir para esse lugar, sabe, não é esse lugar de instabilidade, irmãos. Pessoas que já estão 10, 5, 15 anos na igreja, e aí por causa da circunstância que ele está passando, a porta fechou,
Infelizmente a enfermidade bateu, ele fica instável. Eles somos da igreja 1 ano, eles somos da igreja 1 mês, eles somos da igreja 2 meses. Irmãos, a comunhão é importante, irmãos. É aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que nós somos lapidados, é aqui que nós somos moldados, é aqui que nós vamos crescendo, irmãos, como comunidade, como corpo de Cristo. Um vai ministrando no outro, um vai liberando no outro. Agora, como que o ciclano fica isolado, irmão? Ele fica vulnerável, vulnerável ao ataque, vulnerável às presas, fica vulnerável, porque ele está isolado do corpo. Está aqui o pastor que é da área da saúde. Irmão, amputa esse dedo aqui e deixa ele ficar aqui alguns minutos, algumas horas. Sabe o que vai acontecer com ele? Como é que é o nome que chama, pastor? Necrosar. Necrosou. Sabe o que é isso? Morreu. Morreu. Todo órgão, todo membro fora do corpo, ele morre. Ele perece. Necrosa. E é aqui nesse ambiente, irmãos, que às vezes alguém entra aqui porque está vivendo uma circunstância, a fé abaixou, a fé diminuiu, a incredulidade veio, está sendo bombardeado, mas aí alguém que está mais forte, irmão, vem aqui e abraça, libera uma palavra profética, libera um testemunho de algo que ele já viveu, daquilo que essa pessoa que está passando viveu. E aí a pessoa diz, olha, se ele venceu, eu também posso vencer. Se ele saiu desse lugar, eu também posso sair desse lugar. E um vai animando e vai incentivando o outro. É por isso que Jesus Cristo, quando ele libera o discípulo, ele diz assim, olha, vai de 2 em 2, para que se um cair, irmão, o outro se sustenta, o outro segura. Provérbios fala disso, irmão. Provérbios fala disso. O perigo de se isolar. O perigo de se isolar. Aí você liga para o irmão, está tudo bem? Está tudo bem. Só que a gente sabe que não está tudo bem. E aí nem verdadeira e nem sincera a pessoa é. Para dizer, não pastor, está ruim, está mal, o negócio estreitou, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Então fala, meu irmão, que você precisa. Abre essa boca, comunica. Mas não comunique, irmão. Não tem, pastor, não tem. Nós estamos aqui para somar, irmão. Mas nós não somos adivinhos, nós somos profetas. É diferente de adivinho. Adivinho é outra coisa. Profeta é uma coisa, adivinhar é outra. Nós somos profetas. E Deus mostra, Deus aponta. Mas precisa haver comunicação. Paulo vai dizer em Gálatas: comunicai as vossas necessidades aos santos. É a nós, é a igreja que vai te apoiar, que vai te ajudar. Irmão, se nós não pudermos te ajudar, nós vamos comunicar, irmão. A gente não consegue nisso, de forma financeira falando agora. Mas nós vamos correr atrás. Nós vamos ver o que a gente consegue. Não, mas talvez não é isso que a pessoa precisa, é de oração, é de intercessão. É só de ouvir a pessoa falar, porque tem pessoas que talvez a necessidade dela é de comunicar. Você não precisa falar nada, só empresta o ouvido. É disso. É disso que Paulo está dizendo aqui. Então o Evangelho ele não veio para melhorar a minha vida. O Evangelho ele veio encerrar a minha vida, para que uma nova vida pudesse ser manifestada. Ele veio por fim a minha vida, para que agora uma nova vida se revele, uma nova vida se manifeste, uma nova vida seja expressada. Mas sabe qual é o problema, irmão Bruno, da maioria? É que as pessoas elas ouvem o Evangelho, mas elas continuam estacionadas. Elas ouvem o Evangelho, mas elas não avançam. Elas ouvem o Evangelho, mas elas vivem na forma e na maneira de pensar, da maneira antiga que ela vivia. E tem que avançar. Quando eu ouço o Evangelho, quando você ouve o Evangelho, a forma de pensar não pode ser mais a mesma lá de trás. A forma de servir não pode ser mais a mesma lá de trás. Tem que haver um avanço. Pessoas que ouvem o Evangelho, mas não mudam os hábitos, não mudam as atitudes. E aí, irmãos, tem pessoas, ô pastor Guilherme, que elas querem acessar um ambiente, que elas querem entrar em um lugar, numa terra prometida, receber uma promoção, avançar em alguma coisa, mas elas estão querendo entrar nesse ambiente com pensamentos lá de trás, com a mentalidade antiga, uma mentalidade de escravo. Sabe o que aconteceu com Israel? Foi isso.
Israel queria entrar numa terra prometida, numa terra que manava leite e mel, mas com mente do Egito, irmão. Irmãos, tem pessoas que elas querem entrar numa nova estação, mas elas querem entrar numa estação de verão usando roupa de inverno. Elas querem entrar numa estação chamada inverno usando roupa de verão. Não, irmão. Isso é incoerência. E aí elas ouvem o evangelho, mas a mentalidade não muda. E se a minha mentalidade, os meus hábitos e as minhas atitudes permanecerem da mesma de outra hora atrás, irmão, eu não vou acessar esse novo lugar. Eu não vou porque o desenho de Deus está lá no Antigo Testamento, na figura da nação de Israel. Olha, vocês têm que mudar a mente de vocês. Eu estou permitindo vocês passarem, irmão, e foi muitos anos. Irmão, foi 40 anos que Deus permitiu para ver se aquele povo mudava a mentalidade de escravo, a forma de pensar lá de trás, o hábito lá de trás. E Deus está querendo, irmão, Deus é tão longânimo e misericordioso, e Ele está querendo inserir o povo numa nova estação, numa nova terra, num novo tempo, num novo momento, num novo ambiente. Mas o povo está querendo entrar naquele lugar com mentalidade antiga, com hábitos antigos. Irmão, Deus não é menino, Deus não é homem. Ele só vai me inserir e te inserir nesse novo lugar, irmãos, quando eu e você mudarmos a forma de pensarmos. Não queira, aleluia, achar que Deus, Ele vai colocar recursos na sua mão, sendo que você está administrando esse recurso com mentalidade antiga, com hábitos antigos. Não vai. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Quem administra na abundância, nós escutamos isso ontem do apóstolo Facundo, ele vai viver na escassez, irmãos. Quem administra em tempo de abundância, no tempo de escassez ele vai ter. Mas como que eu quero acessar esse lugar, acessar esse ambiente? Como que eu quero que Deus derrame recurso sobre as minhas vidas, sobre a minha mão, sobre a minha casa, se eu ainda estou tendo a mentalidade de administrar esse recurso como eu administrava outra hora lá atrás? Porque tem pessoas, irmãos, que ele pega uma nota de 100 reais, de 200, ele ganha um dinheiro, e parece que aquilo fica coçando na mão dele, tem espinho, foi o que o apóstolo disse ontem, fica coçando, para gastar, para ir para o shopping, e aí vai entrando nesse consumismo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Guilherme, porque eu e a minha esposa estamos sendo discipulados por ele nessa área. Irmão, nós temos 28 anos de casado, eu e a Daia, nós nunca juntamos dinheiro e falar assim, ó, tem dinheiro guardado no banco. Quantos meses que tem, pastor? 4 meses, irmãos. Eu não vou falar o valor, né? Mas nós temos uma quantia guardada. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Se eu quero entrar nesse lugar, eu tenho que começar a mudar. Se Deus está falando de promessa, de abundância, pastor, de colocar recurso, mas eu tenho que entrar nesse lugar e aprender, irmão. Não adianta um pastor Guilherme ir lá em casa e falar, olha, é aqui, vai para cá, faz isso. Aí quando ele sai, irmão, na segunda-feira ou no domingo, eu pego a minha esposa, não, vamos estourar esse negócio, vamos para o shopping comprar, vamos fazer isso. Não, irmão, não adianta. Aí tem pessoas que é da mesma forma, o problema delas é esse, ela está ouvindo o evangelho, ela está sendo ministrada, ela está ouvindo a palavra, mas ela continua tendo os mesmos hábitos, as mesmas atitudes de outra hora, não avança. Maturidade, a fé que avança até expressar Cristo, é o avanço. Isso é maturidade. Ser maduro é isso, é você ouvir aquilo que está sendo ministrado, irmão, e colocar em prática, porque aquilo vai edificar, aquilo vai trazer benefício para a tua vida, a palavra vai trazer benefício para a tua vida. E foi isso que Israel não entendeu. Por quê? Porque eles não queriam abandonar a mentalidade de escravo, a mentalidade que eles receberam, irmão, lá no cativeiro. Irmão, e essa é a estratégia do diabo: matar a identidade do povo de Deus. Porque foi isso que Nabucodonosor fazia. Ele cercava o povo e ele queria matar a identidade. O império da Babilônia foi diferente do império
que veio à frente depois, que foi o Império Persa, Medo-Persa, de Ciro. Porque o Império Medo-Persa, quando ele prendia, né, e levava alguém cativo, ele liberava as pessoas para desenvolver a sua fé. A Babilônia não. A Babilônia ela matava. A Babilônia ela matava a identidade. Não, o nome de vocês não vai ser Daniel, Ananias, nem Misael. E eu esqueci o nome do Azarias, né? Não, o nome de vocês vão ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos matar a identidade de vocês. Nós vamos matar quem vocês são. E é isso que o diabo quer fazer. Matar a nossa identidade, para que nós não avancemos, para que nós não amadurecemos. Porque ele sabe que quando a maturidade chegar, irmãos, tudo aquilo que está preso, retido, as promessas, a palavra profética, o decreto, vai ser liberado. Vai ser liberado. Vai ser manifestado. Porque eu e você vamos saber o como agir, como fazer. Existe uma palavra dentro do reino de Deus, que ela nunca acaba, que ela nunca envelhece. A palavra é novo, ou nova. É por isso que a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Você é um novo homem. Você tem uma nova identidade. Você tem um novo coração. Há uma nova aliança nas Escrituras. Então você vai perceber essa nova vida. E esse é o verbo, irmão, que define a minha caminhada e a tua caminhada cristã. Que não é parar, mas é avançar. É avançar. É avançar para o alvo. Irmãos, você conhece a história de Paulo. A maioria aqui, eu não vou entrar em detalhes. Você sabe o que Paulo viveu. Você sabe o que Paulo passou. E em Filipenses capítulo 3 ele vai dizer, versículo 5 para frente, se eu não me engano, ele vai dizer: olha, uma coisa eu faço, eu ainda não alcancei. Isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou avançando. Eu estou avançando. Paulo está dizendo assim: olha, você quer avançar? Então vamos avançar comigo. O que eu não posso ficar é no lugar que você está, com a mentalidade que você está. Eu estou querendo te puxar para o lugar aonde eu estou e para onde eu estou querendo ir. Eu estou querendo avançar. Eu estou querendo passar a fita que está além de mim. Eu estou olhando a um prêmio. Tem um prêmio me esperando. E eu estou olhando e os meus olhos estão fitados nesse prêmio. Você quer avançar? Vamos avançar comigo. Eu não posso é ficar no lugar onde você está, Paulo está dizendo. Eu quero avançar. Eu ainda não alcancei não. Eu não sou melhor do que ninguém não, Paulo está dizendo. Mas uma coisa eu estou fazendo. Eu estou perseverando. Eu estou avançando. Eu estou ouvindo Cristo. Eu estou ouvindo o Espírito Santo. Eu estou recebendo a palavra. Eu estou sendo ministrado. Você quer avançar? Jesus está chamando eu e você para avançarmos. Jesus está querendo levar eu e você em outro lugar. Se tem alguém que está querendo te puxar para aquele lugar onde ele está, com esse hábito antigo, com essa mentalidade antiga, diga para ele, diga para ela: meu filho, fica aí, eu estou avançando. Você quer vir comigo? Vamos avançar. Tem uma fita, tem um alvo, tem um objetivo, tem uma meta, tem um prêmio me esperando. Eu não posso ficar aqui não. Lamanto, quemácia. Aleluia! Uma coisa, pastor Emerson e pastora Bianca, é você pegar na mão de convertido, novo convertido, irmão. Aí você pega e leva. O presbítero Edson um dia no culto de homem disse assim: pastor, nós estamos aqui, nós não vamos pegar na mão de ninguém. E é isso mesmo. Uma coisa é você pegar na mão, irmão, de novo convertido. Irmão, vem cá. Porque é neném. É uma criança, espiritualmente falando, é um bebê. Aí você pega, igual a Axa. Se soltar a Axa por aí, irmão, vai dar B.O. Aí você pega e conduz. Irmão, agora homem barbado. E aí eu estou falando agora espiritualmente, né? Para que você possa entender. Não dá, né? Porque quem tem 10, 15 anos tinha que estar cuidando de vidas, irmão. Sabe? Discipulando pessoas. E não mandando mensagem para um, para outro, dizendo: pastor, eu estou aqui há tantos dias, ninguém me liga. Ô, irmão, nós não estamos mais nesse tempo. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar. Eu fiquei 15 dias em casa, ninguém ligou. Mas você comunicou? Você falou? Ô, pastor, eu estou aqui doente, pastor, por isso que eu não fui no culto. Ô, irmão, pera aí, eu vou pegar minha esposa, vou ir na sua casa, a gente vai orar por você. Eu mando uma mensagem, é isso, irmão.
Nós não podemos ficar nesse lugar mais, irmão, de vitimismo, de autocomiseração. Tadinho de mim, ninguém me vê. Aí a pessoa sai de uma comunidade, vai para outra e sai da outra. Ela fica perambulando, irmão, andando e nunca amadurece, nunca avança, nunca rompe. É a mesma doença, é a mesma dor, é a mesma enfermidade. É 20 anos, é 30 anos. O Espírito Santo está dizendo assim: eu quero fazer, eu quero mover, eu já curei, eu já realizei. Você está sentado nas regiões celestiais comigo. Ei, mulher, sai desse lugar. Ei, homem, sai desse lugar de vitimismo. Eu tenho mais coisa para você. Para de olhar para Ciclano, para de olhar para Beltrano. Olha para mim, faz aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para fazer. Desenvolva o chamado, desenvolva o ministério. Tem vidas te esperando, tem pessoas te aguardando. Usa o teu talento. É isso. É isso. É essa maturidade que Deus está querendo. É para esse lugar que Deus está nos chamando. É para esse lugar, irmão. Não há mais tempo disso, irmão. Não tem mais tempo para isso, irmão. É tempo de... Tem pessoas gritando, tem almas sofrendo. Meu Deus, tem pessoas sendo... que Deus vai colocar no nosso caminho para que a gente prepare elas, discipule elas, irmãos. É isso, irmão. Desenvolva, avance. Sai desse lugar, irmão. Sai desse lugar. Talvez você está sentado e dizendo: não, mas era Ciclano que era para ouvir. Não, amor, é nós aqui mesmo. Porque hoje foi o Espírito Santo que trouxe a gente. Depois aquele que não veio, outra hora Jesus pega ele. Mas hoje pegou eu e você aqui, irmãos. Hoje Ele nos encontrou. Hoje Ele nos achou. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Oh, chapacapapá, socapaparalá, paralá. Oh, aleluia. E calapacá, sequebé. Tacalapá, socobobá. Oh, aleluia. Ele é santo, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é santo, Ele é poderoso para fazer, para mudar a história. Ele faz, Ele continua fazendo. Ele não mudou. Ele não mudou. Eu acredito. Ele permanece o mesmo. Deus nos chamou não apenas para começarmos bem. Deus não nos chamou apenas para começarmos bem, mas para terminarmos bem. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 4,7, e eu trabalhei isso com vocês aqui de forma mais profunda, que ele diz assim: olha, combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu corri a carreira, eu guardei a fé. É isso, Paulo avançou. Observe as ordens que o versículo está dizendo. Combateu. Olha o verbo combater. Olha o verbo terminar. Olha o verbo guardar. Jesus vai dizer algo, irmãos, preocupante. Será que quando eu voltar, eu acharei fé na terra? Será que quando eu voltar, vocês vão ter guardado a fé? Vocês vão ter terminado a carreira? Vocês vão ter combatido, aleluia, guerreado contra a carne, contra as hostes do mal, contra aquilo que vinha para tentar desestabilizar, te fazer desfalecer? É isso que Jesus está dizendo. É isso. É isso. É o que Paulo está dizendo. Então Deus não nos chamou apenas para começarmos bem. Porque o segredo, irmão Vini, não está no começo, está no fim das coisas. Está como eu vou terminar a carreira, está como eu vou terminar o meu chamado, está como eu vou terminar essa administração, essa edificação, como eu vou apresentar para Cristo aquilo que eu realizei. É isso, é o fim das coisas que vão revelar e não o começo dela. Irmão, começar, todo mundo começa bem. Você quer ver quando você começa uma comunidade? Essa é a terceira que eu começo. Oh, sai gente até debaixo do buraco. Sai gente escondida de todo lugar.
Você fala, meu Deus, de onde apareceu esse tanto de gente? Aí aquele que é neófito, né, pastor? Eu lembro da primeira vez. Aí ele empolga, irmão. É aqui mesmo. Irmão, quando Deus começa, um anjo, aquele dá a palavra com o anjo com a espada, começa a tocar, começa a apertar. Aí Deus pega o líder, ou aquele que está tendo oportunidade, e começa, filho, agora você começa a usar o cajado. Isso, está usando. Aí começa a penetrar. Aí você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Mas é isso, Jesus está chamando a gente, não é para começar bem, é para terminar bem. Para terminar bem. Você que já fez seminário, você que já fez faculdade, você que já fez um curso, não é isso, pastor André? Começa a matrícula, irmão, tem 200 inscritos lá. Tem que fazer 3 salas de aula. Ei, irmão, vai passando 6 meses, vai passando um ano. Quando chega no 4º ano, irmão, os que formou, dá para contar nas mãos. É 20, 30. Sabe por quê, irmão? Não importa como começou, importa quando terminou. E os que chegaram aqui viveram desafios, mas eles avançaram. Por isso que o tema é maturidade, a fé que avança até expressar Cristo. É isso. É esse avanço. Porque a maturidade não é medida por como nós começamos a jornada. A maturidade é medida por como eu termino essa jornada. É como eu e você terminamos essa jornada. Abre fazendo favor para mim, Samuel. Irmão, hoje eu estou empolgado para ensinar, mas eu estou chegando no final já. Aguenta aí, hoje eu estou empolgado para ensinar. Estou igual o pastor Luiz Hermínio, irmão, eu quero dar uma pregadinha. Abre aí, Filemão capítulo 1, versículo 23 ao 24. Perto ali de Tito, Timóteo. Filemão, está lá? Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24. Depois você abre Colossenses 4,14, mas espera um pouquinho, não acelera não. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, vai. Assim como Marcos, Aristarco, esse nome aqui é importante você gravar, Demas e Lucas, meus, eles estão aonde, irmãos? Fazendo o que com Paulo? Cooperando, estão na obra missionária, estão avançando. Colossenses 4,14. Lucas, o médico amado, olha o personagem que apareceu de novo. Olha o personagem que apareceu de novo. E Demas envia saudações. Esse Demas aqui, irmãos, ainda está cooperando, está começando bem. Mas abre agora 2 Timóteo 4,10. Olha o contraste dos versículos. Olha o que aconteceu com esse homem. Pois Demas, leia aí, irmão. Abandonou. E pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Começou bem, não aguentou o rojão, não avançou na fé, não amadureceu. Veio a perseguição, veio a crise, veio a adversidade, veio as guerras, veio a luta. Sabe o que ele fez? Ele pulou do barco. Paulo, para mim não dá nada. Só enxergando, pastor, foi o que a senhora falou. Não estava tendo visão. Então, a maturidade, ela não está relacionada como eu e você começamos a jornada, mas como nós vamos terminar ela. Porque esse Demas aqui tinha que estar terminando, como Paulo depois vai dizer a respeito de Lucas. Todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. Lucas aguentou o rojão, suportou a pressão. Porque Lucas começou de uma forma, mas terminou melhor, irmão. Avançou na fé, amadureceu na fé. E esse é o trabalho daquelas 5 graças lá. O trabalho do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre não é simplesmente gerar filhos espirituais, mas pegar esses homens e apresentá-los maduros a Cristo. Esse é o papel do apóstolo. A irmã Josete perguntava para mim ontem lá onde nós estávamos,
Pastor, para ser apóstolo, primeiro tem que passar pelo pastor e depois ser apóstolo. Não. O apóstolo, a movimentação dele é diferente da movimentação do pastor local. O apóstolo, a visão dele é max, né? Global, isso aí. E o propósito é fundamentar a igreja e trazer os filhos e apresentá-los maduros, levá-los a um outro ambiente, tirar eles dessa visão micro e levar eles a uma visão macro, de um evangelho global, e não de um evangelho de uma comunidade somente local, não de um evangelho somente de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade. É global, é nações. E eu não sei se você percebe que a movimentação dessa comunidade, o Espírito Santo tem feito isso. Quando eu e você desenvolvemos uma generosidade às missões, em Moçambique, na vida de um missionário que está no campo, numa nação como a Venezuela, que aliás eu quero comunicar com você que a comunidade aqui, que vocês contribuíram, enviou um valor já lá para o Mevan Global. É isso. Porque o evangelho não tem a ver. Nossa, pastor, se você falar isso, não vai entrar dinheiro para a igreja. E aí, dia 12 a gente não consegue pagar aluguel, irmão. Quem chamou é dono do ouro e da prata. Ele cuida, ele provê, é ele que é dono do recurso. Então o recurso não é meu. Agora, eu tenho um irmão lá na outra nação passando necessidade. Tem uma nação do nosso lado aqui que sofreu um negócio. Aí Tiago vai dizer o quê? Se você vê o seu irmão passando uma necessidade, com necessidade de roupa, de alimento, e você diz para ele, vai em paz, que fé é essa? É uma fé morta. É uma fé morta. Não amadureceu, não cresceu, não avançou. Colossenses 1:28. Nós já estamos indo para o final. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra perfeito aqui é maduro. Paulo está dizendo assim, olha, irmão, se você não sabe, hoje você vai saber. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é levar todo homem maduro em Cristo. É isso, irmão. Esse é o seu objetivo. O que vier depois disso é lucro. O seu propósito de vida é esse, que o apóstolo está dizendo, é levar todo homem maduro à estatura de varão perfeito, Efésios 4:13, à medida de Cristo. É isso. Esse é o papel dos 5 ministérios. Talvez você não tenha um título de pastor, mas você se move como um pastor, porque você aconselha, você senta com alguém na casa, no seu trabalho, você cuida, você amasseia, você orienta, não faz isso, não vai por aqui, cuidado. Isso é um pastoreio. E a sua função, como esse pastor que está desenvolvendo um chamado, ainda que não tenha um título, é levar todos os homens à maturidade em Cristo. De forma que o Cristo amadureça nele. De forma que o Cristo cresça nele. De maneira que vai chegar um tempo, irmão, que você já não vai precisar mais. Agora, Deus vai usar ele para fazer isso com outra pessoa. Porque ele amadureceu, ele entendeu o Evangelho. E aí ele avançou na fé. É disso. É isso que o Senhor está falando. Então a maturidade é o destino do Evangelho. O destino do Evangelho é a maturidade. Esse é o meu destino. Amadurecer. Amadurecer em Cristo. Primeiro tópico, irmãos. Que aqui eu nem comecei o primeiro tópico, tá? Da série. Esse é o primeiro tópico. De outros que vão vir. Mas ele é bem curto. Maturidade é continuar avançando quando existem motivos para desfalecer. Maturidade, vou repetir, é continuar avançando quando existem motivos para que eu e você desfaleçamos. Isso é maturidade. Existem situações, existem circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam, que quando nós olhamos para elas comunicam e falam. E tudo que está acontecendo está dizendo e apontando que existe um motivo para não avançar. Existe um motivo para desfalecer. Mas a maturidade e a fé madura é essa, é que avança. Amém. É que independente, pastora Bianca, ou pastora Érica, você já imaginou se a senhora parasse diante das circunstâncias que a senhora passou alguns meses?
talvez a senhora não estaria vivendo como o casal do pastor André, o que vocês estão vivendo hoje. Teve o tempo de luto? Teve trauma? Teve dificuldade? Teve. Só que ela não parou. Ela não ficou na casa dela chorando. Ela não ficou na casa dela deitada. Talvez pode até ter sido isso uma vez, mas o esposo agora disse: não, levanta daí, vamos embora para a igreja. É lá que nós vamos receber o negócio. É lá que Deus vai nos tocar. Entendeu? É disso, irmão. É isso que eu estou comunicando. Ela não ficou naquela zona de vitimismo, de autocomiseração. Ela levantou, ela avançou, ela rompeu. Tinha tudo, irmão, ao seu redor. Toda circunstância estava mostrando que havia motivo para ela parar, para ela desfalecer, para ela desacreditar de Deus, para ela desacreditar dos profetas, para ela desacreditar da palavra. Não, irmãos, eu não estou usando um exemplo dela para trazer clareza aqui, mas não foi isso que ela fez junto com a sua casa. Ela avançou. E isso, irmão, nesse avanço, Cristo foi sendo formado. Ela subiu uma etapa. Essa formação e essa expansão da vida cresceu nessa atitude dela. Ao ponto, irmão, que ela cresceu de tal forma junto com o pastor André, que agora é o que a minha esposa, esse dia nós estávamos conversando e ela estava falando: irmão, tem coisa. Você sabe aquela palavra e expressão que as pessoas dizem assim: pastor, é couro de jacaré? Tem coisas, pastor André, que bate, que você já não sente. Outra hora você sentia, há 10, 15 anos atrás, você sentia. Hoje, irmão, hoje ela bate e volta. Por quê? Porque foi crescendo o músculo espiritual, entendeu? Através das fases, através das situações, através da circunstância, foi formando um músculo espiritual. Aí quando bate, irmão, não sente dor. A pancada bate e você está firme, porque avançou, amadureceu, cresceu, não retrocedeu, não desistiu. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Desfalecer não é simplesmente cansar o corpo. Não é disso que o Paulo está dizendo aqui. Desfalecer é perder a força na alma. Desfalecer é quando o coração começa a desistir antes que as pernas parem. Dentro do coração já desistiu. As pernas estão caminhando, mas o coração já está desistindo. Lembra de Elias? Desfalecer é aquilo. Quando ele entrou na caverna, é aquilo lá. Aquilo desfaleceu. Ele tinha tudo para parar. Já estava desfalecendo. Foi o que ocorreu com esse homem. E quando aquilo que estava acontecendo com Elias acontece, primeira coisa que ocorre: perda da esperança. A perda da esperança. Abandono da fé. Deixa de fazer o que é correto. Começa a se justificar a sua desistência. Eu parei por isso, por aquilo. Não, foi o irmão que não me cumprimentou. Foi o pastor que não ligou para mim. Foi a igreja que não se preocupa. E aí ela começa a se justificar e transferir para outrem aquilo que ela deveria assumir. Não tem a ver comigo. Sou eu. Sou eu que parei. A minha fé está entrando num ambiente de incredulidade e dúvida. Eu preciso avançar. É isso, irmão. É disso que Jesus está chamando eu e você para avançarmos. Se coloque em pé. Só para parecer que nós estamos chegando. Abre aí para mim, Samuel, fazendo favor. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32.